Oi, Tiago. Olá, tudo bem, doutora Alba? Tudo bom e você? Tudo bom, graças a Deus. A gente já está Boa ao vivo? noite. Já estamos ao vivo aí, já tem um pessoal entrando. Boa Vamos dar aí uns dois noite. minutinhos, né? O pessoal entrando. Você estava Tudo bem, atendendo tudo em hoje? paz? Tava, cheguei agora mesmo correndo, Tá mas tudo deu tranquilo, certo. graças a Deus. Que bom. Chegou a atender hoje também, não? Hoje foi mais light. Não, hoje foi um dia cheio, mas hoje foi por teleatendimento. A gente Bom, está muito dividindo os bom. atendimentos. Amanhã é tudo presencial. Excelente. Vamos conversar sobre isso também um pouquinho, né? Tá bom, combinado. Seus menininhos, tudo bem? Graças a Deus, em paz. E sua galera toda aí? A minha turma grande está todo mundo bem. Bom demais. Está Muito todo bom. mundo bem, graças a Deus. O pessoal tá aqui, sapecando. Vê se a gente dá conta de fazer com pouco barulho aqui. Ah, tá bom. Aqui também tem cachorrinho. Eu queria Normal. agradecer lá nosso apoio, que a gente está lá com o Marcos, a Lauana e o Andrades, né? Isso. Agradecer Fundamentais que eles aqui, estão salvando a gente possibilitando isso, aqui. né? Verdade. Verdade. A equipe nota 10 aí, Tenho que né? agradecer a eles, ao doutor João, ao doutor Edson, o pessoal todo do Exato. Visão. Obrigada. É isso. Prazer também. A gente do Visão agradece demais a presença da senhora aqui, podendo conversar com a gente um pouquinho, né? É um prazer para mim poder fazer essa live contigo. Você sabe que eu sou seu fã. Não é à toa que é a médica dos meus filhos também, né? E vai Eu ser queria muito dizer o bom ter esse tempo. mesmo. Eu também adorei quando me falaram que era com você, porque você sempre foi o oftalmo especial para mim, né? E aí também Obrigado. é o oftalmo das minhas netas, então eu acho que é Muito duplo aí, bom. né? Eu Verdade. agradeço também. Obrigada, viu? Bom demais. Toral, eu acho que a gente pode começar tratando, deixa eu ver com o pessoal aqui, que eles que estão no comando, né? Se nós já podemos iniciar os nossos temas aqui que a gente estava pensando para hoje, né? Vamos lá. Bom, a gente tinha colocado essa live para a gente falar, entre outras coisas, sobre alguns acidentes domésticos e sobre os cuidados que a gente deve ter em casa, né? E eu queria perguntar para a senhora como é que é a sua experiência, se mudou alguma coisa nesse período de quarentena, se a gente teve alguma mudança nisso daí em relação aos acidentes. Tiago, esse assunto ele me chamou muita atenção logo quando aqui em Brasília o governador decretou o isolamento das crianças, né? Então as nossas Uhum, crianças elas deixaram de ter aulas assim, eu acho que mais cedo do que o resto do Brasil, né? E as minhas netas, verdade. elas estavam morando aqui em casa porque foi um período que a minha filha estava reformando o apartamento dela e tudo aconteceu muito de repente. E aí um dia eu estava, Muito começou rápido, né? esse isolamento, muito rápido, começou esse isolamento e eu estava passando pela sala e a moça que arruma aqui a minha casa estava lavando o piso, tinha um balde do lado dela com um pouco de água. E a minha neta pequena engatinhando, né? Aquilo me lembrou imediatamente algo que eu vivi no hospital, né? Isso pode parecer assim estranho para muita gente, mas o pediatra já viu muita coisa e eu já atendi uma criança que se afogou num balde, né? E aquilo na hora me Exatamente. lembrou disso. E aí eu comecei a pensar que as crianças em casa nós teríamos problemas de acidentes, né? Porque, querendo ou não, nós não estávamos preparados para isso. Sim, E aí eu sim. comecei a ficar preocupada com esse assunto, e o que eu tenho observado ao longo desses 2 meses é que os pais estão cada vez mais cansados. É muito difícil fazer tudo ao mesmo tempo. Eles são pais, são professores, eles que arrumam suas casas, eles que fazem a comida, eles ainda têm Ainda que estão trabalhar, home office não é? ainda, Eles provavelmente, estão né? em home É, office, né? A grande exato. maioria sem nenhuma ajuda, né? E isso começou a me deixar muito preocupada, porque quanto mais cansado nós ficarmos, menos atentos vamos ficar, né? Verdade.
E graças a Deus eu não tenho pego nenhum acidente grave. Mas eu tenho todos os Graças dias a Deus. conversado com algum pai que a criança se machucou de alguma maneira. Tirar alguma dúvida, exato. Exato. Então eu É acho que esse tema é muito atual. verdade. É, isso aí a gente tem visto que tem tido um aumento, né, nas queixas, igual a senhora está falando, com os acidentes, principalmente os pequenos acidentes, aquela topada na quina, menino que caiu e bateu. Mas esses acidentes graves, como essa questão do balde, a senhora me falou, isso aí é um negócio que a gente estava lendo semana passada sobre o assunto, é muito assustador, né? Você pensar que uma criança pode afogar um balde numa lâmina d'água, num vaso que esquecem com a tampa aberta, né? Então, essa questão da gente tomar cuidado com o ambiente, ela é fundamental. E aí o cansaço é o nosso inimigo, né? Aquela coisa de, não, deixa aí que a gente arruma amanhã. Esse amanhã pode ser muito custoso, né, pra gente. A gente, pequenas coisinhas no chão, né? Quem tem mais de um filho, né? Você, a gente aqui em casa, o Exato. maiorzinho deixa uma pecinha de brinquedo no chão, o Exatamente. pequenininho pega essa pecinha. Isso é A gente, perigosíssimo, né? Igual aqui em casa, meu mais velho está com 6, José, a mais nova com 8 meses, né, Alice? Engateando já para todo lado de uma mesa lotada de Lego aqui. pois O é, que a gente fez? Colocou uma borda com aqueles isopores em volta para o Lego não cair, para ele poder brincar sossegado. E toda hora tem que estar fazendo a checagem do chão. Se ela vai para o chão, tem que olhar antes, né? Então, são cuidados que a gente tem que estabelecer como regra básica da casa e seguir firme, senão pode ter um acidente muito sério, né? o que eu tenho percebido em termos de pequenas coisinhas, o que eu tenho, pego, criancinhas colocando no nariz, no ouvido, tá? Graças a Deus, nenhum asfixiado, né? Porque o maior risco Graças é a asfixia. Deus. Exato. Mas a questão do ouvidinho e do nariz, esse mês eu já peguei. Isso é direto, né? Esse é comum. Eu já plantei um feijão no meu nariz já, acho que é por isso que ele ficou assim, desse tamanho. Eu já vi alguns feijões. Esse é muito comum. Muito, muito comum. Sabe outra Mas coisinha que a gente fez aqui em casa, que também acho que é legal? Aqueles portõezinhos de botar na porta, sabe? A sim, gente botou o portãozinho daquele na cozinha. Porque até a excelente. questão, a neném, a pequenininha, ela também está andando pela casa toda agora, né? Então a questão de abrir Uhum. alguma gaveta, né? A possibilidade de encostar numa faca. Então a Exato. E às gente... vezes está até no lugar errado, na hora errada, né? De cair uma Exatamente. taça, uma panela. Isso aconteceu há 2 dias aqui em casa, hein? A do meio, a Ana, passou correndo na cozinha e quebrou uma taça. Graças a Deus foi só susto, mas a taça quebrou exatamente do lado do pé dela, ela descalça, né? Pois é, e como tem os Então, outros, né? Um deles poderia estar passando também. Né? exatamente. Então, assim, a gente é muito difícil, né, esse controle deles. Por isso que a gente tem que minimizar os riscos. A taça, na verdade, é que estava no lugar errado, na hora errada, né? Eu também acho isso. Então, Na realidade, a gente não devia ter a taça, né? exato. Exatamente. Ela não devia estar ali, né? E aí tem alguns cuidados importantes, né? A gente falou no site uma vez sobre a questão do uso de lápis de cor em casa. A gente dá preferência ao giz de cera, né? A gente tem muito trauma ocular causado por lápis e por caneta, né? Criança usando, de repente ela resolve brincar com o irmãozinho e sai correndo com aquilo na mão. E tropeça e é um perigo. E infelizmente existe caso até de perfuração, né? Do olhinho por causa de caneta e de lápis de cor, né? E a senhora tem alguma experiência também com isso daí, não? Então, eu vou só lembrar um pacientezinho que eu só descobri o trauma ocular dele quando ele foi numa consulta de rotina com você, tá? Como a gente pede a consulta de rotina das criancinhas quando fazem 1 ano, né? Com um oftalmopediatra, e você percebeu um trauma que passou despercebido pelos pais, né? Então, Às vezes já, a criança nem infelizmente, queixa, né? sim. Infelizmente, sim, a questão de pequenas coisas, até lápis, caneta, né?
E agora com o Exato. home office, todo mundo tem caneta em cima da mesa, caneta Exato. canetinha, né? Então, Exatamente. esse é mais um cuidado que a gente tem que tomar, assim. Cuidado redobrado aí, né? Posso Acho que lembrar mais um? uma dica legal para os pais, acho que é uma questão da gente ter regras em casa, né? Aqui, por exemplo, a gente tem uma regra que os meninos já conhecem. Caneta e o giz de cera, aliás, é liberado. Agora, caneta e lápis de cor, só papai e mamãe pegam, fica no alto da estante ali, separado num potinho especial, né? Então, quando eles têm algum trabalhinho da escola que tem que usar, é sentadinho à mesa, com supervisão, acabou, guarda, para evitar esses problemas, né? E assim, a outra questão muito importante, já voltando àquela questão do balde que a senhora falou, quem tem piscina em casa, quem tem banheira em casa, tem que tomar cuidado redobrado, né? Uma das principais causas de óbito, infelizmente, de 0 até os 8 anos é o afogamento, né? E E em Brasília, Brasília, né? infelizmente, é, E o que a gente percebe aqui em Brasília, né, é que a gente recebia muitos afogados antes que não eram as crianças que estavam acostumadas na casa, né? Era alguém que veio visitar, era um amiguinho, era o filhinho da exato, moça que veio fazer a limpeza. Só que agora, como as nossas crianças estão, vamos dizer, presas, elas estão isoladas, a gente direto está em vendo casa, isso acontecer com as criancinhas da própria casa. Então, exato, esse é um cuidado que eu acho que ele tem que ser extremo. Piscina, não dá para ter criança sozinha, né? Quem tem exato, piscina, criança tem que estar sob vigilância. E aí eu acho que seja de exatamente, que idade for, não é só os pequenininhos, não. Os exato, essa é a maiorzinhos também. questão. Tem muitos que a gente acha que o menino já sabe nadar bem e está Isso, tranquilo, só que a gente esquece que eles têm uma reserva muito baixa, às vezes a questão da energia ou dar uma pequena cãibra, alguma coisa, fração de segundos a gente está com uma complicação ali, né? exatamente. Então vale Então, a se pena, bate na tem que ter porta, supervisão, exato, vai isso. pular e bate a cabeça na borda, né? Então a supervisão ela é o tempo inteiro, 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 né? Muito bom, doutora. Algum desses temas relacionados a trauma ou acidente que você acha importante a gente acrescentar para os pais ou alguma dica aqui para dar? Eu queria acrescentar a questão dos materiais de limpeza. Eu não sei Perfeito. se foi só eu que achei isso, mas a minha casa eu acho que ela está sempre suja, né? Não é Eu acho só que antes, todo mundo. eu acho que antes eu saía de casa para trabalhar e voltava e ela estava limpinha, né? E Uhum. agora, como a gente está sem ninguém para ajudar, então a gente está o tempo todo limpando alguma coisa na casa, né? E Verdade. aí a questão de esquecer um produto de limpeza no chão, ou no sofá, ou numa mesa, né? Produto de Exato. limpeza pode causar intoxicação muito grave. Então esse é outro cuidado que não dá para vacilar, né? E Colocar uma das produto de principais limpeza, causas, né, de isso. visita no PS é a intoxicação. Né? Então, produtos de limpeza, prateleira alta, de difícil acesso, acabou de limpar, guardar, né? Esse mesmo, a Exato. gente muito cansado, esse não dá para vacilar. Esse não dá. E a gente tem que lembrar que tem que ser normas assim, que são É não para dá para sempre. mudar, são irrefutáveis, é para sempre, né? E uma dica importante também, nunca deixar, além de nunca deixar as vistas da criança, é sempre manter o pote original guardado. Né? Isso. Tem algumas casas que a pessoa tem o hábito de colocar em outros potinhos, bonitinhos, ficar tudo igual, mas o pote original é importante, porque em caso de acidente, uma das coisas que vai ser perguntada no pronto-socorro, no centro de intoxicação, é o que foi ingerido, né? E qual que era a composição daquilo, né? Isso. E também para a Isso gente daí é um saber negócio. o que era, né? Faz toda a diferença. Então, é muito Exato. legal a gente aqui com a questão de ficar cuidando, principalmente todo mundo está usando álcool. Eu acho que a gente vai pegar fogo de tanto álcool que a gente está usando, né? Mas, e Exato. aí a gente pega e põe o álcool em outro potinho, né? Lembrar que aquilo ali é álcool, né? Exatamente. Então, Tem que tomar esse essa coisa. cuidado aí. Verdade. Muito bom. Posso falar mais um? Fica à É o álcool em vontade, tá com a gel. palavra livre.
É o álcool em gel na boquinha da criança. Porque a gente está passando álcool em gel aí nos bichinhos, né? Em tudo que eles encostam. Eu acho que a gente tá todo mundo preocupado e tem que estar mesmo. Mas a criança ela leva tudo para a boca. Então, cuidado com o excesso do álcool também, porque a criança está comendo esse álcool, ela está chupando ele. Então, dê preferência para lavar a mãozinha com água e sabão. Né? Exato, às vezes as pessoas acham que é o álcool que vai resolver, né? Só que o álcool ele é um substituto do ato de lavar as mãos com água e sabão. Né? Um substituto parcial, né? Se você não tem acesso à pia com sabão, usa o álcool em gel. Agora, se você está em casa... sair, fomos no médico, vamos fazer alguma coisa, leva álcool em gel. Mas em casa, água e sabão. Exatamente. Então isso é importantíssimo, né? E treinar a meninada a lavar direitinho, né? A lavar as mãos direitinho, cantando parabéns para você 2 vezes, para dar o tempo do sabão agir, né? Geralmente 15, 20 segundos de atuação do sabão ali está resolvido. É o tempo de lavar bem as mãos, né? Eu acho que essa cultura nossas crianças vão guardar para si. Sim, isso aí vão mesmo, isso aí com certeza, né? Esses cuidados aí, graças a Deus, vão ter êxito em outras doenças, não é só de corona não, né? Isso. Muito bom. Pessoal que está acompanhando a gente, muito bem-vindos aí. Quem tiver alguma dúvida, fica à vontade para mandar, tá bom? Doutora Alba sabe tudo aí, ó, vamos aproveitar. Ai, não é verdade não, gente. Né? Vamos aproveitar e tirar as dúvidas. Bom, o pessoal mandou aqui, doutor, uma dúvida. Muito bom. Tem algumas dúvidas aqui relacionadas àqueles temas que a gente tinha falado que ia tentar tratar aqui também. Então, acho que vale a pena a gente entrar neles, além dessa questão dos acidentes domésticos, né? Bom, basicamente é o seguinte, como que seria a rotina? Como que a senhora enxerga a rotina da pediatria? Depois eu posso falar da questão do oftalmo também, nesse período de quarentena. Porque a gente viu que muitas crianças não têm chegado mais aos consultórios, né? Alguns pais têm feito teleconsultas e a gente já pode emendar nessa questão da teleconsulta. Mas como que a senhora vê a importância da rotina? É possível esperar? É importante manter? Como é que tem sido o seu dia a dia? Logo que isso começou lá atrás em março, a primeira coisa que eu fiz foi avisar para os meus pacientes, fiquem em casa. Né? E aí hoje eu vou repetir, fiquem em casa. Né? Eu acho que quanto menos a gente sair, melhor. E o que eu percebo mexendo com criança? Criança não fica quietinha. As crianças, elas chegam nos locais, elas têm que tocar, elas sentem necessidade disso, né? Então, eu quero que as crianças fiquem em casa. Ao mesmo tempo, eu tenho uma preocupação com as crianças que estão em fase de desenvolvimento, porque a gente tem janelas, a gente tem os momentos em que a gente precisa agir caso alguma coisa não esteja certa. Então, se eu deixar de acompanhar uma criança por muito tempo, eu posso perder uma janela. E aí depois isso vai ser complicado para eu conseguir recuperar. Né? E a gente tem que lembrar, eu falo que a criança, todos os meus pacientes ouvem isso, que eu penso nos meus pacientes com 100 anos, saudável, autônomo, fazendo tudo sozinho. Eu penso no meu paciente assim, né? Só que para ele chegar lá assim, saudável e tudo, a gente tem que agir no início da vida. Né? Então eu fico muito preocupada com a questão de, então vamos ficar todo mundo em casa e a gente não precisa mais fazer a rotina. Né? Infelizmente não é assim. Né? A rotina ela precisa continuar. Aí eu acho que você poderia falar um pouquinho dessa experiência na oftalmo, depois a gente conta como é que a gente está fazendo. Perfeito. Na oftalmo, assim que saíram os decretos lá de pararem de ir para a escola, a primeira coisa que eu pensei foi assim, olha, acho que não vai aparecer mais ninguém no consultório. E foi o contrário, o consultório continuou lotado nas semanas seguintes. E aí eu que resolvi fechar logo, porque eu falei, gente, se não é para o menino ficar circulando, tá todo mundo circulando por aqui, vou fechar um tempo. E aí nós ficamos um tempo fechados, né, sempre dando essa orientação por telemedicina para quem era necessário, né. Agora, a gente já retornou os atendimentos e o que eu vejo é que realmente
tem crianças que não tem como você deixá-las em casa, elas precisam de uma avaliação no tempo correto. Né? No caso do oftalmo, crianças com altos graus e com ambliopia, a gente tem que tratar logo. Né? Isso é coisa do dia a dia. Hoje mesmo teve retorno de pacientes que estavam usando tampão para tratar a ambliopia em um dos olhos. Ambliopia, pessoal, é quando você tem uma baixa divisão de um olho em relação ao outro, geralmente por diferença de grau. Então tem criança que tem 5 graus num olho, 2 graus no outro. Esse olho que tem 5 graus, ele não desenvolve da mesma forma que o outro olho. Né? E isso, como a doutora Alba falou, a gente tem uma janela de tratamento, que ela é fundamental. Né? E se a gente perde esse tempo, depois fica muito difícil de conseguir recuperá-lo. Então, o que a gente tem visto no oftalmo é que realmente, se a criança não precisa, fique em casa. Agora, aquelas crianças que você nota uma dificuldade de visão, nota que elas estão piscando demais ou coçando demais os olhinhos, essas crianças elas precisam de uma avaliação. Né? E aí, no caso do oftalmo, a gente consegue algumas avaliações de forma na teleconsulta, na telemedicina. Só que tem outras que não, tem que ser presencial, até para a gente poder olhar fundo de olho, olhar a retina, ver se está tudo bem. Né? Na telemedicina, como é que tem sido a experiência da senhora? Então, como é que a gente está fazendo? 100% dos pacientes a gente está atendendo primeiro por videoconsulta, né? Então, todos os pacientes. Na pediatria tem uma parte muito grande de orientação, né? A gente vai conversar sobre desenvolvimento, sobre alimentação, sobre rotina, sobre cuidados. Então, Sim. toda essa parte a gente tem feito primeiro por vídeo, de forma a diminuir ao máximo o tempo de exposição da criança. E aí a gente está combinando, então, o encontro no consultório daqueles pacientes que precisam pesar. Então, todo recém-nascido, crianças de poucos meses de vida, a gente precisa do peso, isso é fundamental. Então, a gente combina de ir lá pesar. Ó, a Aninha aparecendo aí. Tudo bem? Oi. Ei, Veio falar oi com a doutora Alba. Então, a gente marca então um horário no consultório somente para essas crianças que a gente precisa ou fazer avaliação de peso, ou então que eu preciso examinar. Então, as crianças que estão doentes, eu preciso examinar. Né? Então, a gente faz primeiro a parte do vídeo, onde a gente conversa tudo, e marca um horário lá no consultório, onde muito distante um paciente dos outros. Lá no consultório a gente está até sem secretária, é um momento só do paciente com o médico mesmo. Né? Legal. Mas a gente não pode pular. Né? Tem várias situações que não dá para pular esse momento. Isso é uma preocupação importante porque é natural a gente só pensar em coronavírus agora. Né? Isso é... No dia a dia você liga o rádio, liga a TV, é só coronavírus. A gente tem que lembrar que existem outras patologias, né? E existem coisas que têm que ser tratadas na hora correta. Né? Agora, esses cuidados que a senhora está tomando no consultório, isso é fundamental também, até para trazer tranquilidade para o pai e para a mãe, né? De poderem sair de casa com segurança, para levar a criança, né? Isso é importantíssimo também. Lá no Visão a gente fez diversas mudanças, estamos num esquema de escala, né? Eu estou atendendo o meu ambulatório, ele foi todo voltado para o Guará, porque aí fica a clínica lá do Guará por conta da oftalmopediatria. Então fica legal também, porque a gente não tem essa espera de ficar um pai lotando. Exato. Então o paciente chega, dilata a pupilinha, já vai ser chamado para consulta, e aí a gente consegue um fluxo bom que não fica acumulando o paciente ali para não ter aglomeração. Né? Agora realmente não tem como, tem coisas que não tem como a gente deixar. Né? O paciente está com o olho vermelho, está com o olho irritado, muitas vezes ele vai deixando e pode ser algo mais grave do que uma simples conjuntivite. Né? Então isso é importante também, essa avaliação. Tá? Tiago, me perguntaram, né, um paciente me perguntou se eu não tinha medo, né? Se eu não ia parar, se eu não tinha medo, né? Sim. Eu acho que a gente que é pediatra, lógico que a gente tem medo, lógico que a gente está pensando nos nossos filhos também, né? Eu tenho a minha família também, eu tenho minha mãe muito idosa, lógico que a gente está pensando em todo mundo. Mas a gente também está pensando que se a gente parar, as crianças vão para o pronto-socorro.
né? E a Exatamente. gente não quer que as crianças Exatamente. vão para o pronto-socorro, a gente não quer que eles vão para lugares que eles possam se contaminar, né? Então, eu acho que esse é um recadinho importante. É mais legal você ir numa clínica, é legal você ir, por exemplo, lá no Guará, que vocês prepararam para as crianças, que vocês estão preparados para isso, do que ter que ir para um pronto-socorro, né? Então, Exatamente. eu acho que nós somos a retaguarda dos intensivistas que estão lá nas UTIs, né? Nós não Exato. queremos que as crianças Exato. cheguem lá. É isso. Exatamente. Essa é a E aí eu acho que principal esses cuidados questão, né? são, São esses cuidados eu acho que fundamentais, são né? fundamentais. A gente tem que ter ideia que é o seguinte, fique em casa se possível, né? Se Isso. você tem alguma coisa, entre em contato com o médico da especialidade com que você está com queixa, e hoje isso é possível, lá no Visão eles entram em contato lá na central e eles passam para a gente, né? Os pacientes também já têm meus contatos, da mesma forma com a senhora, então isso é importantíssimo para que a gente consiga direcionar onde o paciente deve ir para ser bem avaliado, né? Isso é Os meus amigos que importantíssimo. trabalham em pronto-socorro, eles estão todos felizes, porque eles disseram que os pronto-socorros de pediatria estão Estão vazios, né? Exatamente, exatamente. E eu vou te dizer que eu espero que todos continuem assim. Amém. Todos vazios. Exatamente, vazios porque realmente está tranquilo, né? Isso. Isso é, a gente sempre teve uma cultura de levar, a gente que eu digo assim, a população como um geral tem uma cultura de qualquer coisa na criança levar no pronto-socorro, né? Isso. E hoje a gente vê como não é bem assim, né? Tem muita coisa que com orientação a gente consegue tirar as dúvidas, né? Igual a senhora está falando da experiência com a telemedicina, eu tive alguns atendimentos também por telemedicina e foi muito interessante, porque a oftalmo ela é uma especialidade que você precisa muito do exame. Só que com a qualidade que a gente tem de câmeras hoje, deu para avaliar muito bem as consultas que a gente fez, né? Teve pacientes, não, que teve 2 pacientes que eu tive que realmente marcar para a gente poder fazer a avaliação presencial. Mas teve outros casos que deu para resolver o problema, tirando as dúvidas pela teleconsulta, passando a receitinha online. Então isso também ajuda demais nesse período, né? Olha que coincidência. Como eu dou aula para médicos, né, eu participo na Universidade de Formação de Pediatras, o ano passado inteiro, em todas as minhas aulas pelo Brasil, eu fazia uma pesquisa. E aí nessa pesquisa, a última pergunta era o que você acha da teleconsulta, né? E aí eu estava revendo aqui, é muito interessante porque os pediatras todos eram contra, né? E a gente, toda aula nós falávamos sobre isso, porque a gente falava, não, a gente precisa das mãos, a gente precisa de todos os sentidos para poder avaliar uma criança, né? Então eu preciso olhar, eu preciso palpar, né? Eu preciso sentir. Exatamente. E aí quando começou a questão agora, né, de não, vamos primeiro fazer a vídeo, eu confesso para você que eu achei que não ia dar muito certo na pediatria, não, né? Mas o que a gente está aprendendo muito, e nesses 60 dias, o que eu percebi foi que muita coisa a gente consegue orientar sem as crianças saírem de casa. Tá? Eu não vou dizer que substitui o meu exame físico. Não, sem dúvida não. Sem dúvida, a gente vai precisar daqui a um tempo fazer esse exame, sem dúvida nenhuma. Mas assim, nesse momento entre os riscos que as crianças têm ao saírem, né? E a questão da gente conseguir resolver por telemedicina, eu acho que em 60 dias a gente aprendeu muito, muito. Com e certeza. Eu posso dizer que tem dado certo, graças a Deus. Graças a Deus, com certeza. Isso vem muito na experiência, né? Igual, já tendo uma experiência de consultório grande, o paciente às vezes começa a falar uma queixa, você já pensa, olha, o caminho é esse ou aquele. Né? E numa anamnese bem feita, numa conversa bem feita, a telemedicina às vezes a gente demora mais do que no consultório. Né? A minha experiência, a gente demora bem mais, porque você vai destrinchando mais as conversas, a gente pede para o paciente fazer algumas manobras para a gente ver se está tudo ok, mas tem funcionado, né? Como um caráter emergencial, creio que tem funcionado bem. Né? Nós temos algumas outras dúvidas legais aqui também, doutora Alba. Crianças precisam usar máscara de proteção? Como é que é sua experiência aí com as máscaras?
Então, a gente vai ter que aprender a usar máscara todo mundo, né? Eu Sim, acredito que em algum momento nós vamos sair do isolamento social e nós não vamos sair do isolamento social sem máscara. Então, exato. os nossos pequenos, eles vão precisar aprender. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com cada idade, né? Então, a gente tem uma idade ali a partir dos 5, 6 anos, que é mais fácil, né? Que é uma questão da gente ir Sim, treinando, ir acostumando, eles já conseguem entender que tem que usar, né? A gente tem uma sim. faixa intermediária, que são as crianças ali de 2 anos e pouco, até os seus 4 anos e meio, mais ou menos, que eles colocam, mas 2 minutos depois eles já esqueceram. E Essa é aí a eles fase vão brava, né? tirar. Até no consultório. Aí eles vão tirar, vai dizer que aquilo está incomodando, né? E aí eu tenho visto isso no consultório, às vezes eles até chegam de máscara, mas eles não conseguem. Então, Exatamente. essa fase eu uso sob vigilância. É a gente não deixar eles usarem sozinhos, tá perto, tá lembrando que tem que recolocar, é a coisa de que se eu tive que sair, não deu certo, eu precisei sair com a minha criança. Cuidado com o contato com outras pessoas, mantenha a distância, porque sua criança vai tirar a máscara em algum momento, né? Exatamente. Agora, a gente tem os pequenininhos, né? E aí os pequenininhos, os menores de 2 anos, a nossa indicação é que não usem máscara. Porque a máscara pode ser um motivo para se sufocar, tá? Eles Uhum. podem acabar se sufocando. E eles salivam muito, eles estão na fase Sim, oral. Então sim. eles tendem a deixar essa máscara o Bom, tempo todo vão molhada. comer essa máscara, né? Então, Exatamente. menorzinho de 2 anos, a indicação é não vai dar para usar máscara, então vai ter que tomar Sim, mais cuidado ainda. exatamente. Aí entra principalmente o distanciamento, né? No Isso. consultório, realmente, eles têm chegado desse jeito. De 2 anos para cima, tá todo mundo usando máscara. Dos 2 aos 4, aquela dificuldade, mas chegam usando. De 4 para cima, todo mundo usando direitinho, né? Mas esses cuidados têm que ser tomados. E aí da importância da gente espaçar também um paciente do outro para poder chegarem com tranquilidade, ficarem bem na clínica, né? Mas os Eu acho que pequenininhos não tem para onde a gente correr. esse cuidado, acho que os pacientes eles podem ficar tranquilos, porque a parte Sim, de higienização, de contaminação, eu acho que tem sido um cuidado sim, muito grande, né? Então, tanto lá no exatamente, visão, quanto lá no consultório, né? Entre um exatamente. paciente e outro, descontaminação de tudo, cuidado de uso de Isso, EPI. Os meus pacientes, eles não exatamente. me conhecem mais, Tadinho. Chegam lá, eu tô de gorrinho, óculos, É, máscara, capote, ninguém sabe que sou eu eu também. ainda. É. O pessoal olha estranho, cadê a camiseta de herói, tá capote, Isso. aquela coisa toda, né? E assim, mas Não isso dá é nem pra bom, porque na usar. verdade nós estamos sendo precavidos, né? Nós estamos usando um protocolo que é mais do que o necessário para um consultório, né? Na Isso. verdade, o que a senhora usa, o que a gente usa no Visão, é como se a gente fosse entubar um paciente COVID, Isso. né? É isso mesmo. E Na graças realidade, a Deus não é nossa realidade, mas é importante fazer isso, é melhor pecar pelo excesso nessas horas, né? isso você lembrou bem. O protocolo mesmo que a gente está usando todo é o protocolo de UTI. É o protocolo de Exato, paciente, de quem está mexendo com orofaringe de pessoa contaminada, né? Mas exato, como a gente trabalha com gente pequenininha, né? Todo cuidado é pouco. Então a gente está seguindo exatamente. o protocolo de UTI dentro da clínica e do consultório. Exatamente. E aí isso é bom para os pacientes e para a gente, né? A gente fica todo mundo tranquilo, né? É, todo Muito mundo bom. meio protegido. Doutora, outra dúvida que tiveram aqui, ó, faz mal criança usar a maquiagem da mãe? Aí é com a senhora, hein? Qual a orientação? Então, a gente tem maquiagens e maquiagens, né? É, o ideal, eu vou começar falando pela parte oftálmica, que o Thiago está me Perfeito. ouvindo lá, depois ele me completa, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a questão de maquiagem no olho, né? Esse final de semana, brincando com a minha neta, com as minhas 2 netas, aí uma penteando o cabelo, a outra passando maquiagem, né? E aí uma delas passa o rímel em mim, entra no olho. Então, assim, da mesma maneira que elas fazem isso na gente, elas fazem isso nelas. Então, eu tenho um pouco de medo de trauma ocular, eu tenho a questão das alergias, da questão do pozinho, maquiagem geralmente usa pó, então pó tem a questão de inalação, a gente tem que tomar cuidado com isso.
Então, assim, brincar com uma criança de maquiagem é muito legal, né? Quem gosta de menina, quem gosta de criança, gosta dessas coisas. Tem jeito, né? É verdade. Mas deixar a maquiagem com as crianças pequenas, para elas ficarem passando, pode ser um risco. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. E também ver a qualidade dos produtos, né? Para a gente não estar causando alguma alergia também. A gente podia falar um pouquinho do trauma de olho. Isso aí a gente vê muito, infelizmente, né? Volta e meia aparece aquela riscada na córnea que o rímel deu ou o lápis de olho deu, né? E porque realmente é muito frágil, é muito sensível. A córnea, se você passar mais forte ali, você vai ter uma lesão, mesmo que seja leve, mas ela é muito dolorosa e é difícil de tratar na criança, porque vai ter que pingar colírio de hora em hora, às vezes de 2 em 2 horas, e é uma complicação para os pais, né? Além daquelas lesões que podem vir a ser mais graves, mais profundas. Então, realmente, a maquiagem, que a senhora está falando, pode brincar? Pode brincar supervisionada, é a mamãe passando, brincando e tomando cuidado de olhar o que está sendo usado, né? Isso aqui em casa já aconteceu, a Aninha, aquela que apareceu aqui, ama maquiagem, né? E aí ela ganhou uma vez um estojinho de maquiagem. E aí eu falei, deixei ela brincar. Graças a Deus nunca aconteceu acidente nenhum. Só que eu fui olhar, falei, não, deixa eu ler o que tem aqui. E fui ler a composição daquilo. E vi que não estava indicado para crianças abaixo de 12 anos. Ainda vem escrito lá, não dê para criança abaixo de 12 anos. E quem compra aquilo ali é criança de 4, 5 anos. Né? Então, exatamente. E aí eu guardei e falei, papai, li para ela, mostrei o que era e aí tá guardado. Aí o papai falou, quando eu arrumar uma para sua idade, aí eu arrumo para você. E tá difícil de achar para a idade dela, viu? Então segue o cuidado aí. Não vou. Então esse cuidado aí da maquiagem tem que ter atenção e ler o que está passando, né? Até para não causar nenhuma irritação à pele deles, e o olho é muito sensível, né? Outra questão que perguntaram se a primeira consulta do bebê pode ser online. Na oftalmo não, infelizmente não. Então, eu tenho feito primeiro por vídeo, como eu falei. Ainda mais a primeira consulta, ela é uma consulta muito comprida, isso seja presencialmente ou não, porque é a consulta que a gente vai se conhecer, né? E a gente vai conhecer o passado da criança, a gestação e tudo. Mas eu também faço questão do exame físico. Eu acho que na primeira consulta o pediatra não conhece ainda a criança, né? Eu disse hoje para uma mãe que a gente aos poucos vai conhecendo os pais a ponto de que quando ela liga a câmera do vídeo, eu sei dizer se ela está bem ou não. A mãe. Mas para a gente ser capaz de fazer isso, precisa a gente se conhecer. Então não, a primeira consulta ela vai ser por vídeo, mas depois ela vai ter um complemento de exame físico. Exatamente. Na questão do oftalmo, como essa primeira consulta, a rotina ideal aí é uma avaliação ao nascimento, com teste do olhinho, que pode ser feito na maternidade até, né? Alguns pais gostam de levar para a gente avaliar também, fazer um mapeamento de retina para avaliar mais profundo. Não tem jeito, tem que ser no consultório, né? E a primeira rotina aí de 6 meses a 1 ano, a gente vai estar avaliando basicamente a questão estrutural e algumas respostas da criança ao estímulo visual. Então, infelizmente, não tem como a primeira consulta ser online, né? Realmente tem que ser presencial. Pode ser uma anamnese online, como a senhora tem feito, e aí vai para avaliação presencial até mais rápida na consulta, né? Muito bom. A gente tem que expor menos, mas tem que fazer o exame. Verdade. Uma dúvida legal também que surgiu aqui é se a incidência de conjuntivite, se ela diminuiu com o fato dos meninos não estarem indo na escola, né? Bom, no pronto-socorro lá não diminuiu tanto. A gente viu que realmente teve uma redução das crianças indo, mas a gente ainda vê muita conjuntivite, porque a conjuntivite ela tem diversas causas, né? Uma das mais frequentes é a conjuntivite alérgica, e a gente tem observado um aumento da alergia com as crianças mais em casa, né? Então, aí o olhinho vermelho de coçar pode ser a questão alérgica. Muitos têm bichinho de estimação em casa, as crianças ficam brincando com mão no chão e coçam o olho, podem pegar também uma conjuntivite bacteriana. Então,
no geral, você teve uma redução, mas muito discreta. Realmente as conjuntivites elas não tiveram um impacto tão forte da questão escolar. Até porque nas escolas eles são muito rígidos com isso, né? A criança chega lá com o olhinho vermelho e eles já mandam para casa, vários já passam lá no consultório já para depois ir para casa, né? Essa questão das alergias, a senhora também viu alguma mudança nisso daí, nas ligações dos pacientes? Nossa, Tiago, aumentou muito, né? A gente, na pediatria, maio e junho são meses de infecção respiratória, né? Então a gente já se prepara porque a gente sabe que as crianças vão ter infecções respiratórias. Esse ano diminuiu muito porque eles estão isolados, né? Vamos ver como vai ser quando a gente voltar do isolamento, mas essa questão das viroses comuns dessa época diminuiu. Mas as alergias, elas aumentaram demais, porque não só as crianças estão, elas estão, vamos dizer, enclausuradas, elas estão sem contato com o ar livre, mas está todo mundo fazendo organização de casa. Então, cada vez que a gente resolve arrumar uma gaveta, poeira um sobe. móvel, é isso. Então, eu tenho crianças que a mãe fala assim, mas ele está tossindo há um mês, né? E aí a gente leva para dar uma auscultada, lógico, a gente tem que afastar que tenha um processo infeccioso junto, mas a maioria está sendo a questão alérgica, assim, aumentou bastante. Exatamente. Exatamente. No consultório que a gente viu, inclusive os de eu fiz, se não me engano, foram 4 consultas de teleconsulta de paciente com queixa de olhinho vermelho, que era o quadro clássico de uma alergia. Né? Tratamos à distância e graças a Deus ficaram bem também. Esse é um dos exemplos que dá para a gente cuidar à distância inicialmente, né? Sempre mantendo esse acompanhamento. Uma coisa que eu falo para os pacientes é que aqueles que estão usando telemedicina, eles têm que ter um canal direto com o médico deles, né? Porque ali, como não teve o exame físico, a gente tem que ter um contato mais próximo para falar, doutor, olha, deu certo o tratamento, então não, está tendo uma piora, para, se necessário, ir para a consulta presencial também, né? Eu acho que a teleconsulta tem isso, né? Quando você faz com um médico que você já conhece, que você tem um canal, é muito diferente mesmo. E é isso, a gente tem que poder amanhã conversar de novo, se for necessário, para rever. Né? E a qualquer momento também fazer o exame se precisar. Verdade. Ó, uma outra pergunta que Marcos e Lauana colocaram aqui para a gente. Além dos acidentes, tem notado mais problemas de pele nas crianças nessa fase? Acho que o psicológico ajuda, né? Eu não tenho recebido muitos pacientes com esse problema, como a dermatite. O que a senhora acha? Tiago, esse assunto ele me fez lembrar da questão da saúde mental da família toda, né? Eu tenho muitos pacientes com dermatite atópica, muitos mesmo. Né? Geralmente as crianças com dermatite atópica são filhos de pais que também de alguma forma têm algum tipo de alergia, não necessariamente em pele. E a gente tem percebido, sim, as crianças com a dermatite atópica mais aflorada. Porque a dermatite atópica, infelizmente, não é aquela patologia que a gente trata, passa um remedinho e pronto, acabou. Né? Ela vai ser reativada em várias situações. E a questão do estresse familiar mexe sim. Tá? Então, a minha dica é hidrate bem a pele do seu filhote, use hidratante, mas um bom hidratante, não pode ser qualquer um, todos os dias. E se tiver aparecendo a inflamação, se estiver coçando, se estiver piorando, entre em contato com o seu pediatra. A questão do ambiente familiar pode estar contribuindo, sim. Perfeito, perfeito. Essa questão psicológica aí também está mexendo com todo mundo, né? É importante também, além das dicas dos cuidados que a gente tem que ter em casa com as crianças, de manter uma rotina, né? Isso não é fácil, né? Nas primeiras 2 semanas, 3, moleza. Depois as coisas vão ficando mais difíceis, mas essa rotina é importante. Eu digo que aqui em casa eu tenho 3, cada um numa idade, e a gente conseguiu, graças a Deus, manter uma rotina. Umas 2 semanas atrás foi uma semana que a gente saiu dessa rotina e você vê impacto nas crianças diretamente, né? Quando a gente volta para a rotina, olha, vamos acordar cedo no horário que acordava, toma café junto, todo mundo, vai para as atividades da escola, e quando você segue o fluxo bem, eles ficam ótimos. A questão psicológica também trabalha muito nisso, que a criança gosta da rotina, né? Isso é importante.
Rotina em criança, ela é fundamental, né? A rotina, ela começa lá desde pequenininho, quando a gente ensina horário de comer, né? Quando começa o ciclo circadiano de dormir, acordar. Então, rotina é fundamental. E quando eles quebram essa rotina, para eles a mudança física também acontece, né? Não é uma questão só mental. O que eu tenho percebido, Thiago, é que está muito difícil, porque as mães, né, os pais, eles estão tendo que trabalhar. Né? E aí é difícil você manter os horários do seu filho, aí você tem que fazer o homeschooling, né, que agora tem esse nome bonito, mas que não é fácil, né? Não, as crianças pequenas, é muito difícil. É muito difícil, você tem que estar ali do lado. Ah, não vai botar ele na frente do computador e ele vai assistir aula sozinho, isso não existe. Né? Exato. Então, assim, eu sei que está sendo muito difícil. Né? Eu tenho conversado isso muito com as mães. Mas, assim, tentar manter o máximo daquilo que for horário de comer, né? Aquela questão do cuidado com tela. Então, a gente tentar fazer o nosso máximo, mas eu acho que uma coisa fundamental, também não se cobrem demais, porque eu acho que tem muito pai e mãe se martirizando. Né? Perfeito. Eu conversando com uma mãe, ela falou assim, minha família faliu. Né? Não faliu, não. Não faliu, não. A gente vai sair desse período, né? Exatamente. Então, é dar o nosso máximo, mas tentar, se possível, manter uma rotina assim. Exatamente. Lembrando que não é para ter uma rotina com estresse, né? É isso que a senhora colocou. Isso, não adianta, né? Exato, exatamente. Bom demais. Nós temos mais aí, pouco mais que 10 minutos. Deixa eu ver se temos alguma outra coisa que o pessoal... Ah, aqui ó, tem uma pergunta. Minha filha tem 1 ano, já estamos no apartamento, tem mais de 2 meses. Não posso sair com ela nem para pegar sol? E aí? Então, primeiro a resposta seria não, né? Mas a gente também tem que pensar na saúde mental da criança. Então, vamos lá. Você vai tentar fazer o máximo possível tudo dentro de casa, né? Então, se possível, não saia mesmo. Se você precisar sair, você vai ter que sair naquele horário que você não vai encontrar ninguém, né? Então, quando a gente falava assim, ó, não vá pegar sol meio-dia, entre meio-dia e 1, né? Não vá correr, fazer esporte nesse horário. Então, estamos nós lá procurando horário alternativo para poder fazer alguma coisa. Então, acho que o mais importante é o distanciamento. Se você precisar sair, mantenha distanciamento. E aí tem um cuidado importante, não vá para parquinho de jeito nenhum, né? Parquinho é um local muito contaminado. Então, estamos com saudade dos parquinhos. Com certeza toda criança está com saudade do parquinho, né? E se descer e passar pela frente do parquinho, é para lá que eles vão correr. Né? Exato. Isso não dá para fazer. Tá? Então, se precisar sair, mantenha o distanciamento, use a máscara em você, né? No neném não vai dar para usar. Então, lembre disso, está exposto. Verdade, verdade. Muito bom. Aqui colocaram uma brincadeira, falaram que tem uma brincadeira famosa na internet que coloca farinha na almofada, um pano e suja o rosto da criança, né? O que a senhora acha da brincadeira? Eu fico horrorizado por causa do olho, que se entrar no olho vai irritar. Eu não considero isso brincadeira, não. Eu tô fora também, essa a gente não fez aqui. Eu vou fazer uma analogia com o uso do talco, tá? Antigamente, quando, né, vocês eram pequenininhos, as mães de vocês usaram talco em vocês. Era muito comum e era ótimo para a assadura, sem dúvida nenhuma. Com o tempo, o pediatra parou de usar o talco porque aquela pequena quantidade de pó que se levanta quando a gente passa o talco numa criança, a criança aspira e isso pode provocar asma, tá? Pode provocar rinite alérgica, pode provocar outros tipos de alergia e até intoxicação. Então, se a gente não usa nem o talco mais, que era colocado lá naquela região genital, em uma quantidade muito pequena, imagina você colocar farinha no rosto. No rosto, verdade. Então, não considero isso uma brincadeira, não. Eu acho muito perigosa. Verdade. Uma outra pergunta legal em relação às máscaras. O uso da máscara por crianças alérgicas poderá favorecer o aparecimento de sinusite, especialmente com a redução da temperatura, que agora, temperatura provavelmente do tempo aqui, né, que estão perguntando, que está começando a ficar friozinho já.
Eu vou dar a minha experiência pessoal, como eu estou tendo que usar máscara há muito tempo, eu sou uma portadora de rinite, né? Então eu faço o controle, mas para mim tem sido bem difícil, né? Eu também. Mas aí a gente, não é? Então, mas a gente vai fazer sempre a balança, né? O Sim. benefício e o malefício. Então, o risco da infecção é muito maior do que o risco da rinite e da sinusite. É melhor a gente controlar a nossa rinite, a gente fazer a nossa medicação se precisar, do que a gente ficar sem a máscara. Verdade, verdade, sem dúvida. Muito bom. Bom, doutora, temos aí mais 9 minutinhos. Alguma consideração que a senhora queira fazer a mais aí? Eu queria voltar na questão da saúde mental das famílias, né? Esse tem sido um tema que eu realmente estou muito preocupada. Eu posso visitar o vovô e a vovó, né? Bom, eu tenho netas, né? E por uma sorte, eu vou dizer que uma sorte, as minhas netas estavam morando na minha casa no momento que tudo aconteceu, né? Sim. Mas se o vovô e a vovó for muito idoso, né? Não, você não pode visitar o vovô e a vovó, né? Isso faz eu sei que uma tristeza muito grande, principalmente para os idosos. Eu tenho percebido isso, né? E aí eu acho que está na hora da gente pensar no físico, a gente tem que pensar na nossa casa, nas coisas, mas a gente tem que pensar no mental. Então, procurar saídas, lives, conversar por vídeo, né? Tentar estimular esses idosos, botar eles para cima, mas não corram risco com os idosos, não, tá? Esse é um cuidado que eu queria pedir, porque eu tenho recebido muito essa pergunta, né? Mas se o vovô e a vovó não podem ver? Mas Não, nem um se o vovô e pouquinho, a... né? Nem de Nem um máscara. pouquinho. Se for um vovô e uma vovó bem novinho, tudo bem, porque a gente hoje tem muito vovô e a Sim, vovó novinho, né? Mas um vovô e uma exato. vovó idoso, não. É muito triste, isso é terrível, né? Mas, novamente, vamos botar na balança. Se os nossos velhinhos pegarem a doença, o risco é muito grande. É bem Então, é diferente. melhor a gente preservar agora para poder estar junto daqui a pouco. Exato, exato. Eu me lembrei de alguns estudos que saíram essa semana mostrando uma projeção do índice de contaminação, né? Em São Paulo saiu um que eles testaram os principais bairros e viram que já tinha 5% de imunidade naquela população. E jogando isso para os números reais, significa que só estava sendo contabilizado 9 a 10% do total de casos. Né? E dentre esses você tem diversas crianças que são praticamente assintomáticas quando não são assintomáticas. Né? E aí fica mais uma vez o reforço da orientação, de que por enquanto não visite vovô e vovó, vamos esperar as coisas se acalmarem, a gente entender melhor essa doença, entender a fisiopatologia e o tratamento dela. Né? Isso é importantíssimo aí. Né? Hoje me perguntaram, eu vou participar de uma live com médicos, e aí me perguntaram por que as crianças não pegam? Não, gente, não é que as crianças não peguem, não, as crianças pegam também, tá? É que, Exato. graças a Deus, as manifestações das crianças têm sido ou assintomáticas Leves, ou né? muito leves, né? Mas Exato. criança pega também, criança transmite também. Né? Muitas vezes eles são assintomáticos, mas eles que vão levar lá para o vovô e para a vovó. Né? Por isso o cuidado grande. Exato. Pode se ver como vetores sem nem saber. Né? Isso. Muito bom. Doutora Alba, a gente está caminhando para o final, né? Inclusive a gente o Visão vai disponibilizar, lançar um e-book que a gente escreveu aí sobre acidentes domésticos oculares, acidentes domésticos no geral, vai estar disponível assim que acabar a live aí, para quem quiser, ficou bem legal, bem conciso, simples, com dicas para a gente usar em casa aí para proteger os pequenos, né? Que bacana. Bom, queria agradecer muito a senhora em nome do Visão, um grande prazer pessoalmente também poder participar dessa live, sou seu fã, né? E foi muito bom essa conversa. Espero a gente poder ter oportunidade de conversar mais, né? Quem tiver dúvidas, que alguma coisa que não ficou esclarecido, podem ficar à vontade para mandar aqui para o Instagram do Visão, pode mandar para o meu também, Dr. Thiago Ribeiro, e para a doutora Alba, que a gente vai tentando responder dentro do possível, né, doutora?
Tiago, eu queria agradecer. Eu confesso que quando vocês entraram em contato, eu fiquei meio tensa, né? Mas eu acho que foi uma delícia conversar com você, é muito bom, né? E aí Igualmente. eu queria agradecer Lauana, Andrade, Marcos de novo por todo o apoio técnico que vocês estão dando para a gente estar Sim, aqui. Queria agradecer ao Dr. João, meu querido Dr. João, Dr. Edson, Thelma, Marcelo, todo mundo da Visão. Tenho um carinho especialíssimo por vocês e acho que é uma clínica muito bacana e que está se preparando muito bem para esse momento. Né? É verdade. como você falou, né? Até separar os diversos públicos, né? Então, para Isso. não haver riscos, vocês fizeram, queria dar os parabéns. Tá? E também quero me Obrigado. botar à disposição aí através do Instagram. Depois a gente pode mandar também a questão do e-mail para quem precisar fazer Uhum. pergunta. Eu estou à disposição também. Muito obrigada. Muito bom, muito obrigado. Pessoal, obrigado pelo acompanhamento e audiência de todo mundo aí. Desejo uma ótima semana para todos. Fiquem em casa. Deus abençoe que a gente passe logo nessa fase, né? Beijo, doutora Alva. Obrigada, Brigadão. gente. Beijo, Thiago. Tchau, gente. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.